Em documento divulgado nesta quarta-feira, a Organização das Nações Unidas cobrou o governo federal brasileiro a adotar amplas reformas para pôr fim à violência e racismo institucional. A entidade apontou a suposta necessidade de desmilitarização da polícia e de melhorias nas leis vigentes. No texto, a ONU ressaltou que tem manifestado repetidamente sua preocupação sobre um alegado uso excessivo e letal de força pelos agentes da lei no Brasil e o impacto disso sobre os brasileiros de ascendência africana, mas que os últimos relatórios apontam que os casos continuam a ocorrer. O posicionamento da entidade é uma resposta à operação na comunidade da Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, que resultou na morte de mais de 20 criminosos, e no caso Genivaldo Santos, que partiu para cima da Polícia Rodoviária Federal e foi morto asfixiado. As vereadoras Érica Hilton, de São Paulo, e Linda Brasil, de Aracaju, ambas do PSOL, foram as autoras de um apelo urgente encaminhado ao Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU para que a organização acompanhasse as investigações. Os representantes da ONU disseram estar em contato com as autoridades brasileiras para isso e que cobraram uma investigação séria e independente dos dois casos. A desmilitarização da PM é uma das pautas favoritas da esquerda. Vocês sabem por quê? Porque a hierarquia e a disciplina militares são uma barreira à infiltração ideológica. Simplesmente por isso. Se você somar o efetivo de todas as polícias militares do Brasil, esse efetivo supera 500 mil homens. É um número maior do que o de exército de muitos países. É um alvo extremamente atraente para aqueles que querem infiltrar ideologicamente, doutrinar, o que faz parte do projeto de destruição do sistema de justiça criminal brasileiro. E, aliás, eu vou aproveitar e fazer um anúncio. Eu descrevo no meu livro mais recente a construção da maldade. Eu falo sobre isso aqui. A violência policial é o foco dessa turma. Nunca é a violência dos criminosos. As ONGs e os partidos de esquerda têm uma obsessão em acusar a polícia de todo tipo de crime. Olha, é a mesma turma que entrou no Supremo Tribunal Federal pedindo a suspensão das operações policiais no Rio de Janeiro, da famosa ADPF 635. As operações policiais nas favelas do Rio estão suspensas desde junho de 2020. Se criou aqui no Rio de Janeiro um santuário para criminosos. Os secretários de Polícia Civil e Militar já afirmaram isso diversas vezes. Na semana passada houve um assalto a uma joalheria aqui no Rio, na qual foi morto um vigilante com um tiro no rosto. A polícia já identificou que a gangue responsável por esse crime veio de Belém do Pará, operar aqui no Rio de Janeiro, no santuário jurídico proporcionado pelas ONGs de direitos humanos e pelos partidos de esquerda. Essas ONGs e esses partidos nunca choram as vítimas negras, quando as vítimas negras são vítimas de traficantes de drogas ou de assaltantes. O que aconteceu tanto na Vila Cruzeiro quanto na operação do Jacarezinho, um pouco mais de um ano atrás, foi que a polícia foi cumprir o seu dever e ela encontrou um exército armado com armas de guerra. A população do Brasil precisa saber que o risco de morte de um policial militar que atua na região metropolitana do Rio de Janeiro é 3 vezes maior que o risco de morte de um soldado americano que atuou na Segunda Guerra e 7 vezes maior do que o risco de um soldado que combateu no Vietnã. Se você pegar um policial do Rio de Janeiro e hoje de diversas cidades do Brasil e levar para uma guerra, ele vai se sentir de férias. O que acontece no Brasil é um absurdo inaceitável, mas é explicado por essa guerra ideológica que se faz à polícia e ao cidadão comum. Eu encerro dizendo o seguinte: qualquer um de nós pode pegar um avião, ir a Genebra e bater na porta do Alto Comissariado das Nações Unidas e entregar uma denúncia sobre qualquer coisa. Eles aceitam, lá não tem nenhum tipo de filtro. E depois sai colocando notícia em jornal dizendo que fez isso. Isso é um absurdo. Acho que uma das grandes pedras no sapato da ONU foi um presidente norte-americano chamado Donald Trump, porque ele colocou o dedo na ferida
os pingos nos is, né, para usar aí o trocadilho, e mostrou a hipocrisia da ONU. Durante a sua administração, por exemplo, num discurso ali na ONU, ele disse e alertou: a Europa está se ajoelhando à dependência energética da Rússia. Apontou para a Alemanha e disse: vocês vão pagar um preço no passado, com direito a risadinhas ali dos membros da comissão alemã. E hoje a Alemanha está de joelhos à dependência energética da Rússia, está agora reabrindo postos de combustíveis fósseis. E a ONU, o que falar da ONU, que tem na comissão, aí, no Comitê de Direitos Humanos, tem China e Cuba. E no Comitê de Segurança Global tem China e, hoje, presidindo aí esse comitê, Rússia. É brincadeira, né, Vitor? Eu acho que só essas informações já falam por si que tipo de hipocrisia a ONU prega dentro do contexto aí de uma agenda globalista, querendo que, de novo, os cidadãos eles coloquem as decisões de suas cidades, de suas localidades, na mão de hipócritas, bem longe deles, porque aí eles decidem o que eles querem. Durante evento realizado nos Estados Unidos, o ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Edson Fachin, fez oposição ao presidente Jair Bolsonaro e às bandeiras defendidas em seu governo. O magistrado se posicionou de forma contrária ao porte de armas, alegando que sociedade armada é sociedade oprimida. Fachin também disse que o Brasil pode testemunhar um evento mais grave que os protestos do Capitólio ocorridos em 6 de janeiro de 2021. Fachin ainda afirmou que deve pautar para agosto, último mês da sua gestão no TSE, um número expressivo de representações contra as motocicletas, dizendo se tratar da postura de, aspas, determinado candidato que realiza locomoção em veículo de 2 rodas, fecho aspas. Por fim, Fachin pediu apoio do Congresso em caso de contestação do resultado das eleições e clamou aos parlamentares para que deixem de lado as divergências ideológicas para defender o judiciário e o sistema eletrônico. Nossa, ele está nos Estados Unidos, eu só queria ser o dono da agência de viagens que presta serviço a esses ministros. Ele falou isso nos Estados Unidos, ele falou contra armas na terra de George Washington, de Thomas Jefferson, de Alexander Hamilton. Bom, então eu vou usar um remédio que nunca falha, eu vou dar alguns dados. O Brasil tem aproximadamente 8 armas para cada 100 habitantes. Os Estados Unidos têm aproximadamente 120 armas para cada 100 habitantes, ou seja, nos Estados Unidos tem mais arma do que habitante. A taxa de homicídios do Brasil é de 27 por 100 mil habitantes. A dos Estados Unidos é de 5 por 100 mil habitantes. A taxa dos Estados Unidos de homicídio é 6 vezes menor do que a do Brasil. Agora, se os Estados Unidos não está bom para os ministros, deixa eu dar um outro país que eles gostam muito, Portugal. Eu vou ler aqui os dados do meu livro. Olha, o Brasil tem 8 armas para cada 100 habitantes. Portugal tem 21 armas para cada 100 habitantes. Portugal tem quase 3 vezes mais armas por habitante do que o Brasil. Portugal, então, deveria ser um lugar muito mais perigoso do que o Brasil, né? Muito bem. No ano de 2017, em que o Brasil teve uma taxa de homicídios de 31 por 100 mil habitantes, vocês sabem qual foi a taxa de homicídios de Portugal? 0,7. Portugal tem 3 vezes mais armas do que o Brasil na mão dos cidadãos e tem 30 vezes menos homicídios. Mas o mais chocante é o número absoluto. Eu vou ler para vocês. No ano de 2017, o Brasil teve 65 mil homicídios. Vocês sabem quantos homicídios o fortemente armado Portugal teve naquele ano? 76. Não foi 76 mil, não. É 76 homicídios. Mais uma vez, a gente tem um ministro da Suprema Corte e, nesse caso, aquele que preside no momento o Tribunal Eleitoral, fazendo política contra um dos candidatos. Olha, eu quero dizer aqui, vou começar perguntando aos seus colegas Nunes Marques e André Mendonça, né? André Mendonça, não é isso? Os mais recentes indicados. Os senhores vão ficar assistindo, com todo respeito às suas excelências, os senhores vão ficar assistindo seus colegas fazendo política,
Porque isso aí já não estamos mais na institucionalidade. Isso aí já não estamos mais no ambiente de discussão, de compostura de cargo. Nós estamos numa várzea. Como é que o senhor ministro Fachin, que preside o TSE, vai ao exterior fazer ataques ao presidente da República, que é candidato à reeleição? Onde é que está a revisão de um ato como esse? Onde é que está a vergonha dos demais integrantes desta corte? Onde é que está a vergonha dos juízes brasileiros, do Poder Judiciário, dos advogados? Os senhores estão todos compactuando com isso aí? Um presidente do TSE fazendo política nesse nível, dizendo que pode acontecer um ato de violência pós-eleitoral, como houve no Capitólio. Meu Deus do céu, onde fomos parar? Onde fomos parar? Quem é que vai rever isso aí? Eles querem continuar provocando a população até que nível? Até que ponto? Ora, um ministro que preside o Tribunal Eleitoral, antecipando que haverá uma conflagração violenta numa instituição pública, ele precisa responder a alguém. Mas quando há o convite para os ministros do Supremo irem ao Senado, falarem sobre os seus atos e as suas palavras, eles simplesmente não vão, com a complacência do presidente do Senado. Então, diante desse estado de coisa, eu quero saber. O outro ministro diz, Luiz Roberto Barroso, que as Forças Armadas estão orientadas a atingir a segurança do processo eleitoral. Esses senhores ministros, eles estão se desautorizando em público, eles estão fazendo política, eles estão irritando a população brasileira. A população já mostrou que não ficará, em hipótese alguma, refém de um processo no qual ela não veja idoneidade, no caso da eleição brasileira deste ano.